Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos, bem-vindas aí à Prosa com o Bertaglia. Ao infinito e além, não é verdade? Essa é a frase preferida aqui do Paulo Bertaglia. Pessoal, nós vamos conversar hoje sobre um tema bastante importante para o futuro do nosso país, que é a reforma tributária, impactos logísticos. Está em discussão a reforma tributária, cujo objetivo é a simplificação da legislação tributária brasileira, que é uma das mais complexas do mundo. O setor de logística acompanha bem de pertinho e com um certo receio as propostas da reforma que podem afetar este segmento. E há uma justificativa para isso. Um aumento da carga tributária pode vir a acontecer, já que o foco é a desoneração. Sabidamente, ao longo do tempo, o setor logístico conseguiu diversas desonerações no pagamento de impostos. As alterações previstas podem trazer um sério impacto para as empresas e para os consumidores. E eu vou trazer aqui uma pessoa que tem uma experiência muito grande nessa parte de gestão tributária, tanto no Brasil como na América Latina. Eu terei o prazer aqui de prosear com o meu amigo, lá da época de HP ainda, o Ronaldo Appelbaum. Oi, Ronaldo, meu amigo, que orgulho, que honra ter você Fala, Paulo, aqui. tudo bem? Tudo Pô, um bem, prazer, hein? tudo bem. Bem-vindo aqui à Próxima Convertaglia. Pô, obrigado. Acompanho aí todos os seus episódios. Estou muito feliz de ter sido convidado hoje para esse papo, Bertalho. Obrigado mais uma vez pelo convite. Que bacana, que bacana. Eu sei que você tem aí trabalhado seriamente nesse segmento da reforma tributária também, no entendimento, né? E você que tem uma vasta experiência, eu o conheço desde lá da época da HP, onde você já trabalhava, já atuava na área, né? O Ronaldo, fala um pouquinho para a gente sobre essa famigerada reforma tributária que está rolando por aí. Pois é, né, Paulo? É um assunto curioso, porque ele vem e vai, né? E na hora que parece que ele vai resultar em alguma coisa, sempre acontece alguma coisa e o assunto é deixado para um segundo momento, né? Então, a gente conversa sobre reforma tributária no Brasil desde 99, desde os inícios dos anos 2000. Né? Por quê? Porque houve toda uma reforma do nosso sistema ali com a Constituição de 88, né? E logo depois, poucos anos depois, né, já havia um sentimento todo na sociedade de que aquilo deveria ser reformado, né? E a gente vem caminhando nos últimos 20 anos para isso. Agora eu acho que finalmente existe a promessa da apresentação de um projeto de fato, né? Mas vamos ver o que acontece. Tem muita política envolvida nisso, muito interesse. Então, acho que a gente não pode cravar que realmente esse ano virá uma reforma tributária de fato, né? Ronaldo, pela sua experiência aí, acho que duas coisas que eu gostaria de explorar aqui nessa nossa prosa, né? Que é uma pena que nós não estamos aqui tomando um cafezinho em conjunto, né? Mas nós vamos ter essa oportunidade em breve, né? Ronaldo, o que é uma reforma tributária e o quanto ela é importante para o Brasil? Certo, Paulo. Quando a gente estuda tributação, tem um mote que é muito interessante, que é colocado sempre na cabeça do estudante de tributação, que é o seguinte: a sociedade evolui, os negócios evoluem e a tributação vai evoluir na sequência. Só que isso funcionou muito bem enquanto a gente ainda tinha uma sociedade industrial, né? Enquanto a gente ainda tinha um andar da carruagem mais lento do que a gente tem hoje, né? Então, hoje em dia, a gente está discutindo já indústria 4.0, a gente fala de economia digital, né? Novas formas de trabalho, novas formas de se ganhar dinheiro, de se gerar riqueza. E a gente está no Brasil ainda discutindo esses conceitos de 15, 20 anos atrás. Então, o que acontece? A reforma tributária ela é importante não só no Brasil, mas em todos os lugares do mundo, né? Por conta dessa história do bem-estar, essas dificuldades orçamentárias que a gente vê no mundo inteiro. Então, a reforma tributária, ela, na verdade, não é um assunto que ela vem, ela é resolvida e depois ela pode sair de cena.
Não, da forma que o mundo caminha hoje, a gente precisa de reforma tributária todo dia. A gente não pode mais deixar esse assunto de lado, não podemos mais nos acomodar, né? Então, a economia está mudando, e aí a gente aqui no Brasil, por exemplo, se você for analisar os principais informativos tributários, a leitura do valor econômico, por exemplo, a gente ainda está discutindo, olha, o que faz parte da base de cálculo da contribuição, o PIS, COFINS? Olha, o ICMS, se eu faço a transferência de uma mercadoria, de uma filial, entre filiais de uma mesma empresa, será que eu tenho que tributar, mantém crédito, não tem? Então, a gente está discutindo coisas que faziam grande diferença há 20 anos, né? E aí o mundo inteiro, por exemplo, se a gente vai para a Europa, OCDE, Estados Unidos, eles estão discutindo, olha, como é que a gente tributa as empresas de tecnologia, como é que a gente tributa a economia digital, como é que a gente distribui recurso, né, de uma forma mais justa. Então, o Brasil precisa de uma reforma, em primeiro lugar, para ver se traz a gente um pouco mais para os dias atuais. A gente está muito parado ali ainda na forma de fazer negócio da década de 90, do início do século. Então, acho que a reforma tributária para o Brasil é importante para a gente superar essa fase, que a gente ainda não conseguiu superar, e para entrar nos novos desafios. Olha, a gente tem coisas que são muito mais importantes a serem discutidas depois de resolver esses assuntos que estão pendentes lá na reforma tributária. Então, a tendência é que o Brasil precise ter reforma tributária pelos próximos 20, 30 anos, sem parar, né? A gente não vai ter folga com relação a esse assunto. Olha que bacana, muito legal. Inclusive, eu fiquei bastante entusiasmado, Ronaldo, quando você sugeriu esse tema da reforma tributária voltado para a logística, porque você percebeu claramente que o Paulo Bertaglia é autor de livro, professor de livro de logística, você me convenceu facilmente com relação a isso. E eu queria explorar exatamente esse lado e os seus mais de 20 anos de experiência na área, né? Quais são os pontos, Ronaldo, que afetam a logística dentro desse contexto da reforma tributária que está em andamento, mesmo que ela não venha a acontecer, que foi o que você falou no início, né? Mas o que pode afetar? Quais são esses impactos? Na verdade, vamos dizer, toda a cadeia logística no Brasil, ela sofre muito com tributação de ICMS, né? ICMS realmente é um monstro que afeta demais, né? A ponto de, no Brasil, a gente ter esse fenômeno de que as mercadorias, às vezes, têm que passear entre estados para poder ter uma tributação mais razoável de ICMS, por exemplo, né? E o ICMS, junto com o PIS/COFINS, é o grande primeiro tema da reforma tributária, né? Porque a gente chegou, né, Paulo, na seguinte situação. A gente tem um tributo estadual, que é o ICMS, que afeta demais a cadeia logística. A gente tem 27 estados, cada um com uma legislação diferente, alíquotas diferentes, benefícios fiscais que fazem com que você monte centros de distribuição, armazéns em estados, e você não tem algo que é muito importante quando você decide fazer uma transformação no seu negócio, assim, que é segurança jurídica, por exemplo. Então, você fala, olha, eu sei que existe um incentivo fiscal, por exemplo, em Minas Gerais, eu vou montar um centro logístico em Minas Gerais e você não tem certeza absoluta se dali 2, 3 anos aquele benefício fiscal que justificou essa decisão ainda vai estar vigente, né? Ainda vai te trazer os mesmos benefícios. Então, o ICMS ele é um primeiro ponto importante, por quê? Porque nessa reforma tributária que está sendo proposta, que tá tanto a PEC que está na Câmara quanto aquela que foi criada pelo Senado, ela afeta de cara o ICMS. A ideia do governo federal, né, encampada aí pela sociedade, pelos empresários, vamos unificar o ICMS dos 27 estados. Vamos fazer com que o ICMS, que hoje é uma coisa que tem milhões de regras, passe a ter regras muito mais básicas, simples e objetivas. E aí você fala, pô, quem é que vai dizer que não é legal você passar a ter um tributo que hoje é um monstro, resumido em poucas alíquotas, em poucas regras? É sensacional, mas o que acontece com todos os investimentos que foram feitos? O que vai acontecer com todos os incentivos fiscais que hoje os estados dão? Eu vou ter 2 regras, eu vou poder aproveitar o incentivo e, ao mesmo tempo, me adaptar à nova legislação, ou não, eu vou ter uma quebra
num determinado momento que vai poder, vai afetar os meus investimentos de uma forma que eu sequer imagino. Então, a ideia é boa, mas tem 1 milhão de questões ali que estão por trás, que são muito importantes, e que não existem pessoas, né, dentro do Senado, da Câmara, ou mesmo no Ministério da Fazenda, nos estados, que estejam enfrentando essas questões. Eles vendem só a questão da simplificação. Só que, do jeito que as coisas são no Brasil, né, que hoje é o país, em tese, mais complexo do mundo para se apurar tributo, você não consegue simplesmente simplificar, né? Falar, olha, nós vamos pegar uma salada toda de regras e vamos transformar isso tudo em uma só, né? Isso é impossível. Então, é algo que não está sendo muito falado a respeito. Olha, como é que a gente migra de um sistema complexo para um sistema mais simples? A gente não sabe. Além do ICMS, a gente tem também o quê? Nessa primeira fase que está proposta da reforma, alteração no IPI, que também é algo que afeta demais a cadeia logística. Então, olha, vamos ter regras mais simples e alíquotas mais simples. Ok, atacado vai continuar sendo tratado diferentemente de varejo? Qual vai ser o conceito de industrialização? Quantas alíquotas, quantas formas de tributar? Também do IPI se tem muito pouca informação. E o terceiro fato que impacta muito a cadeia logística também é a questão das contribuições ao PIS e COFINS. Né? Por quê? Porque hoje, PIS e COFINS, você tem direito a uma série de créditos. Né? E essa movimentação de mercadorias que acontece entre centros logísticos, por exemplo, acaba gerando uma série de créditos de PIS e COFINS, que hoje são importantes para diminuir a carga tributária da saída da indústria até a ponta. Né? Então, também vai se reformar o PIS e COFINS. E aí, os créditos serão os mesmos? Quais vão ser as alíquotas? Né? Então, a gente pega os grandes tributos que incidem sobre as operações, eles todos estão querendo ser transformados de uma vez só em uma coisa simples, o tal do IVA, que é o que a gente tem na Europa, nos Estados Unidos, em todos os lugares. Só que realmente a gente está num terreno muito pantanoso, porque, né, assim, eu não tenho IVA de verdade no Brasil. E aí a gente quer transformar alguma coisa que não tem a ver com o IVA, que está na Europa, né, que não tem absolutamente nada a ver com aquilo, em um IVA apenas na base da canetada da legislação. E, então, realmente é um assunto muito complexo. Como é que vai ficar, por exemplo, a distribuição de recursos entre os estados? Né? Hoje a gente sabe que a gente recolhe ICMS, tem um pedaço que vai para o estado de origem, um pedaço que vai para o estado de destino. E aí, se você muda essa dinâmica, como é que fica o orçamento dos estados? Né? Os projetos, os planos dos estados para os próximos anos, eles vão ser afetados ou não vão ser afetados? Né? Então, se a gente for puxando a corda, a gente vai chegar em tantas questões complexas, e é por isso que eu falei, olha, eu tenho um pouco de receio de que a reforma tributária não saia. Né? Por quê? Porque você quer derrubar uma casa e fazer uma nova no lugar. E aí tem muita coisa que ainda precisaria ser melhor discutida, com certeza. Olha só que interessante o que você está trazendo aqui. Conhecidamente, a gente sabe que a nossa legislação tributária ela é extremamente complexa. Nós temos aí 50, 60 impostos diferentes, uma quantidade enorme de impostos. Você chegou a mencionar o IVA, que é o imposto único. Aliás, não é só Estados Unidos e Europa, né, Ronaldo? O Chile também tem o IVA, né? É uma grande quantidade de países aí. E isso torna o país menos competitivo. Esse que é o grande problema, é a grande questão. E essa complexidade dos impostos, o Ronaldo, eu queria fazer o seguinte, eu queria explorar no segundo bloco da nossa conversa, porque eu divido aqui em 2 blocos, e eu queria conversar um pouco contigo sobre os impactos logísticos nas organizações e essa complexidade, ou seja, da forma que eu entendi que você vai colocando os problemas, a impressão que me causa é que essa reforma não vai sair. Mas vamos falar disso no segundo tempo? Tudo bem para você? Combinadíssimo. Fechado. Oi, Ronaldo, meu amigo, que bacana, que fantástica que está sendo essa nossa prosa aqui. Ronaldo, eu queria que você estressasse um pouquinho mais esse lado da reforma, né? Até porque eu tenho uma preocupação muito grande. Eu me recordo que eu ainda trabalhava na Unilever, nós fizemos um projeto com uma empresa de software americana, e essa empresa queria desenvolver um produto onde ela atendesse os impostos tanto da Europa, da Ásia, da América do Norte e da América Latina. Quando eu apresentei os impostos do Brasil, eles não acreditavam
no que eles estavam vendo. Mas eu queria explorar um pouco mais sobre a reforma contigo. Você tem mais alguma coisa para falar sobre a reforma que seja bastante interessante aí para o pessoal que nos segue? Sim, sim, sim. Dá para a gente conversar o dia inteiro disso, se você quiser. Mas olha, tem uma coisa que é muito interessante. Agora, no comecinho de 2021, eu coloquei até lá no meu LinkedIn o link, saiu um estudo que mostra o percentual de tributação sobre o PIB de cada país e o índice de retorno daquilo para a sociedade. Né? Porque às vezes a gente pensa em tributação como instrumento de arrecadação. Né? O Estado precisa de recursos, o Estado precisa de dinheiro, olha o benefício emergencial, né? Olha o auxílio da pandemia. Então, assim, a gente sempre fala em cobrir esses buracos. Né? E o Brasil, numa lista de 30 países, ele é o 15º colocado em termos de arrecadação sobre o produto interno bruto. A gente arrecada aproximadamente 35% do nosso PIB em tributos. Mas quando a gente analisa o retorno para a sociedade, o que tem? O Brasil é o último colocado nessa lista de 30 países. Tá? Então, muita gente alega, dizendo, olha, mas você pega os países nórdicos, você pega os países da Europa de forma geral, eles tributam mais do que o Brasil. Mas não basta a gente analisar desse ponto de vista, né? A gente tem que analisar do ponto de vista de retorno, né? Falar assim, olha, né, no Brasil acaba retornando muito pouco. Por quê? Porque tem muita sonegação, porque é muito complexo o entendimento, então a gente tem uma insegurança jurídica muito grande. A gente tem um contencioso tributário que só em nível federal já são 700 bilhões de reais. Né? Isso tudo pela dificuldade de compreensão de regras. E aí, na reforma tributária, uma das ideias é fazer também a simplificação das regras para ver se a gente consegue virar um pouco essa página da insegurança jurídica e dessas zilhares de discussões que a gente tem sobre tributo. Então, a reforma, do jeito que ela está anunciada, ela, em princípio, vai ser apresentada em 4 fases, segundo o que a gente ouve. Primeiro, é a criação dessa nova contribuição ao PIS/COFINS, que chamaria CBS, ou seja, uma contribuição sobre bens e serviços. Olha só que interessante, hein? Essa contribuição sobre bens e serviços é algo que não existe no mundo. Ela é um adicional do IVA, né? Porque o IVA no Brasil, se a gente for fazer uma comparação, é o ICMS, o IPI e o ISS, né? Que são os impostos sobre serviços, circulação de mercadoria e produtos industrializados. Esse é o IVA. Além desse IVA, a gente tem uma nova contribuição a ser criada, que substitui PIS e COFINS, que é praticamente 10% da receita das empresas, só para essa contribuição. Tá? Então, a primeira fase da reforma é essa, é criar essa nova contribuição com regras, em tese, mais simples. Tá? Essa proposta dessa nova contribuição já tinha sido apresentada no ano passado, e houve muita crítica da comunidade acadêmica e tal, pelos conceitos. Né? Então, se for apresentada da mesma forma, é bem provável que vai ter muita discussão. A segunda fase da reforma é uma alteração do IPI, e também essa história da unificação do ICMS, que a gente estava conversando. Tá? Então, as pessoas não sabem se a unificação do ICMS virá na primeira ou na segunda fase, mas a ideia do governo é apresentar também a unificação da legislação dos 27 estados. A terceira parte da reforma, Paulo, é o quê? É uma coisa que é muito importante no Brasil hoje, que é a tributação dos dividendos. Ou seja, quando uma empresa brasileira gera lucro, né, ou dividendo, não se paga imposto de renda sobre a distribuição de lucros. Tá? No Brasil, apenas no mundo todo, só o Brasil e a Estônia não tributam dividendos. Todos os países do mundo tributam. E aí o governo federal tem batido na tecla de que ele tem que tributar dividendo. Só que o que acontece? Hoje o Brasil tributa a renda em 34%. Né? A média global é 21, 22%. Então, o que não pode acontecer? O que não pode acontecer é a gente começar a tributar o dividendo, que é algo que, em princípio, parece bem justo, e não baixar a nossa alíquota dos 34%. Então, a gente vai chegar num ponto que a gente vai tributar quase 50% do lucro. Né? Então, essa terceira fase da reforma é uma fase que o governo tem que abrir mão de um pouco da arrecadação do imposto de renda em nome da tributação dos dividendos. Não está claro para ninguém se ele vai fazer isso mesmo de fato.
E a quarta parte da reforma é o que eles chamam de passaporte tributário, que é o quê? Que é, na verdade, ele vai começar a diferenciar os contribuintes de acordo com o nível de adimplência ou com o nível de conformidade que você tem. Tá? Então, a gente vai começar a ser... Isso já existe em piloto aqui no estado de São Paulo e tal, né? Em nível federal ainda não existe, ou você tem a certidão negativa ou você não tem. Tá? Então, em princípio, o que é esse passaporte tributário? Ele vai te classificando, ele vai te dando melhores condições, melhores acessos, provavelmente a financiamentos e coisas do gênero, se você tiver uma conformidade tributária maior. O que eu acho que é Então, interessante, né, Ronaldo? Porque, veja, ao invés de penalizar, você premia aquele que está no caminho correto, né? exatamente, exatamente. Assim, na verdade, hoje a gente acaba tendo muitas classificações, né? Operações de crédito e coisas do gênero. Todo mundo está sujeito a ratings, né? Vai acabar chegando num ponto também que, em termos de compromisso com o Estado, você também vai ser ranqueado se você é um bom contribuinte ou um mau contribuinte. Uhum. Então, tem coisas interessantes para vir na reforma também, como esse caso. Tá? Mas a gente ainda, de novo, a gente ainda está muito, muito atrás das outras reformas que estão acontecendo no mundo e as grandes questões como tributação de economia digital e coisas do gênero aí que a gente conversou. O que é uma pena, né? Eu queria voltar agora, Ronaldo, para o aspecto da logística, né? Muitas pessoas que nos acompanham aqui são pessoas que estão dedicadas ao mundo logístico, né? Seja pela perspectiva profissional, seja pela perspectiva acadêmica, empreendedores, e que têm essa preocupação, porque quando nós lemos alguns artigos na internet, por exemplo, traz uma preocupação muito grande o que pode acontecer. Você já adiantou algumas coisas, a grande preocupação, eu diria, é muito mais, tá bom, eventualmente pode ocorrer de adicionar um imposto e não desonerar um outro, né? Ou seja, você já paga muito, tanto quando nós olhamos pela perspectiva do percentual do PIB, né? Ou percentual, refraseando aqui, o percentual de custo logístico, o Brasil hoje, 12, 13% é custo logístico, comparado com os Estados Unidos, é quase que a metade, né? 7, 8%. Então, a ideia seria, deixa desonerar, porque no final das contas, quem paga a conta é o consumidor, né? Nós estamos comprando e estamos pagando a conta aí do frete e sofre a competitividade. É isso que eu gostaria de entender de você, como que essa tramitação da reforma ela afeta os diferentes tamanhos de empresas no mercado brasileiro. A gente tem uma característica tributária no Brasil que é, na verdade, bem interessante e difere um pouco do que a gente tem, por exemplo, na Europa, que é o quê? A neutralidade da tributação sobre uma determinada mercadoria. Né? Então, por exemplo, a gente tem no Brasil a análise etapa por etapa. Né? Então, olha, fábrica, indústria X produziu um determinado produto. Ela vai dar saída naquele produto. IPI, ICMS, PIS, COFINS. Olha, ela vai dar uma saída que eventualmente é não tributada, elimina um desses impostos ou não, mas de forma geral você tem todos eles. Aí essa empresa, para aproveitar um benefício fiscal, por exemplo, que é muito comum em Minas Gerais, em Goiás, em Pernambuco, ela montou um centro logístico ali, um centro de distribuição ou um armazém naquele estado, para poder ter um crédito de imposto por conta do benefício. No momento que entra no armazém, no momento que entra no centro de distribuição, tem que analisar, olha, tem crédito de ICMS ou não tem? IPI, posso tomar um crédito ou já é uma tributação definitiva? PIS, COFINS, o que eu posso tomar de crédito? Vai sair do armazém, vai sair do centro de distribuição. Eu tenho que analisar de novo. Olha, eu tenho ICMS novamente, eu tenho que debitar ICMS, eu tenho IPI ou já paguei o IPI lá na indústria todo? Olha, PIS, COFINS, eu tenho que tributar novamente a saída do... Tem que tributar novamente a saída. Então, a medida... Eu acho que o que mais afeta a logística hoje em dia é que à medida em que as coisas vão caminhando, e o Brasil é um país enorme, né? Uhum. A gente tem isso também, né? À medida em que as mercadorias, à medida em que os bens vão caminhando, eles vão sofrendo diversas incidências tributárias.
né? Então, você tem um monte de débitos, um monte de créditos, um monte de débitos, um monte de créditos. O que acontece? Como as nossas regras não são claras, você vai perdendo eficiência tributária nesse caminho, né? Então, olha, se eu não tenho certeza se na saída do estabelecimento A para o estabelecimento B, eu posso tomar um crédito de PIS e COFINS na entrada no B, e eu deixo de tomar aquele crédito por medo de ser fiscalizado, você já teve aí uma ineficiência, né? Ou se você toma e o fisco não concorda, você recebe uma multa de 75% sobre aquele valor que você deixou de recolher, então já vai começando a dar um custo tributário gigantesco. Então, eu acho que o grande ponto nosso é falar assim, olha, como é que eu garanto que uma mercadoria ande pelo Brasil e eu saiba, de fato, qual que é a tributação? É terrível para a gente, enquanto consultor tributário também, falar assim, olha, quanto é a tributação se eu vender do estado tal para o tal? Eu falar, não sei, nós precisamos aprofundar a análise, nós precisamos entender qual é o seu produto, nós temos que entender quem é o seu cliente, quem é o seu fornecedor, a gente tem que entender por quais estados vai passar, se vai ter interrupção, se não vai ter interrupção, se alguém vai agregar alguma coisa naquele produto no meio do caminho. Então, a quantidade de variáveis é tão grande que a gente enlouquece e não consegue definir a tributação objetivamente. E aí, nos outros países, né, em princípio, você fala assim, olha, o IVA desse produto é de 20%. Olha, então você sabe que lá na ponta, lá no consumidor, a carga tributária é de 20%. Mesmo que você recolha antes e tome créditos, mas você sabe quanto é. E aqui no Brasil a gente chegou nesse ponto em que a gente não tem certeza absoluta de quanto a gente tem de carga de fato. Olha. Tá? Então, realmente é um assunto muito complicado. E a reforma tributária, uma das propostas da reforma prevê que um novo sistema tributário vá conviver com o antigo sistema tributário por décadas, para que não haja rompimento da arrecadação. Então, você imagina, a gente continuar com esse sistema que a gente tem hoje, em que a gente não tem certeza absoluta da tributação total. A gente vai ter que lidar com um novo sistema e vai ficar décadas, 20 anos, por exemplo, lidando com os dois ao mesmo tempo, a gente vai chegar num ponto em que, se você me questionar, Ronaldo, vale a pena ter um centro de distribuição no estado tal? Mesmo eu sabendo a origem, o destino e a mercadoria, eu vou dizer para você se vale a pena ou não vale a pena, com um monte de ressalvas. Uhum. Então é uma loucura, né, Paulo? Quem é o empreendedor brasileiro que vai né, olhar para aquilo e vai ficar confortável e vai falar assim, não, realmente esse é o país em que eu vou apostar e que eu vou, não só o brasileiro, né, Ronaldo? Ou seja, o investidor externo que queira vir aqui, por exemplo, e investir em facilities, né, em prédios, por exemplo, para poder alugar como galpões logísticos, né, fica com uma dúvida danada, né? Então, aquele galpão hoje no estado tal, que tem um benefício, dependendo de como a reforma tributária vier, pode ser que aquele benefício deixe de existir num prazo de alguns anos. E aí todo aquele investimento vai acabar se perdendo, né? Empregos, né? E tudo que gira em torno ali desses benefícios fiscais, né? Então, eu não estou querendo defender o benefício fiscal, né, como alguma coisa que tem que existir e a gente não pode abrir mão dele. Não, ele pode existir, ele pode não existir também, mas desde que a gente saiba com antecedência como é que vai ficar aquela situação, né? Muito Então, bacana, muito bacana. quando eu trabalhava na HP lá contigo, os meus chefes lá fora sempre falavam para mim, assim, Ronaldo, a gente não se importa de ter uma notícia ruim, a gente só quer saber com a devida antecedência. É importante para a gente se programar, se planejar. E é isso que é difícil, né, na área tributária do Brasil hoje, é você conseguir saber com antecedência um risco ou um benefício, né, com antecedência de anos, né, que é o que importa para o investimento, né. Não, a impressão que me causa, Ronaldo, muitas vezes é que quando nós falamos em termos de tributos no Brasil, gestão tributária, é sempre alguma coisa que causa medo, é algo que assusta empresário, assusta consultores, funcionários. E aí que eu queria chegar. Quando eu falo de funcionários, toda essa parafernália, esse estudo que está sendo feito, como é que ficam os colaboradores, os profissionais da área nesse contexto todo? Porque, muitas vezes, para reduzir o custo em função de uma carga tributária,
a demissão é uma saída, né? Tem uma... A gente chegou num ponto no Brasil, né, Paulo, que a gente tributa, só de tributos, vamos dizer, efetivamente sobre uma folha de pagamento, algo entre 30% e 50% da folha, né? Então, esse é o custo tributário de se ter um empregado. Eu nem estou falando dos outros benefícios trabalhistas, né, e tal, que a gente sabe que pode dobrar até o salário de um determinado profissional, né? Então, isso não é um assunto que, sinceramente, aparece na pauta do dia, né? O que acontece? A gente teve muitas notícias aí no ano passado de que o governo queria recriar a CPMF, né? A CPMF é aquele tributo que incide sobre as transações financeiras. E ele iria desonerar a folha de pagamento, ia tirar os tributos sobre a folha. E aí, quando veio a proposta de uma forma mais formal, não, de maneira alguma estavam eliminando a tributação sobre a folha. Seria um pouco de alívio de tributação sobre a folha. Então, a gente tem uma situação que, até pela nossa previdência, que é financiada por esses tributos, né, o nosso governo não consegue simplesmente abrir mão de 1 centavo, né? Ele não consegue dar nenhuma redução tributária para estimular a folha de pagamento. E a gente tem uma situação em que, por exemplo, eu acho que, na verdade, a gente deveria estar discutindo, olha, será que as pessoas vão ter emprego? Como é que a robotização vai substituir as pessoas? A gente já tem aí um desemprego que daqui a pouco vai bater na casa dos 25% ou 30% no Brasil. Será que vão ser empregos recuperáveis? Talvez não, né? E aí eu vejo, por exemplo, quem tem filho, eu tenho um filho adolescente, né? Eu fico imaginando, assim, puxa vida, né? Que mercado de trabalho que eles vão encontrar, né? Porque quando a gente começou a trabalhar, a gente encontrava emprego em toda esquina, né? Essa que é a grande verdade, né? Então, infelizmente, não é um assunto que está sendo tratado também de forma estratégica na reforma tributária, tá? Não se fala de desoneração e folha, e aí você tem uma situação muito grave, se a gente somar com aquela discussão anterior, de falar, olha, eu não tenho segurança jurídica de abrir um armazém, de abrir um estabelecimento no estado de Pernambuco, porque, por exemplo, eu não sei se o benefício fiscal que existe lá vai sobreviver ou não, e aí, consequentemente, eu vou deixar de gerar 500, 600, 400 empregos ali na região. Né? Então, uma coisa vai levando a outra, né? Essa insegurança da tributação, ela também cria um círculo vicioso muito ruim, né? E aí, realmente, eu acho que nessa questão de colaboradores e tal, vai haver um estresse muito grande mesmo. Tá? Ok, Ronaldo. Não prevejo que com a reforma vá melhorar esse índice de empregabilidade que a gente deveria ter, com certeza. Meu amigo, bom, vamos esperar para ver o que acontece. Logicamente, não é uma situação fácil, eu acho que é difícil para todas as partes, tanto aquelas que vão pagar o imposto, como esse pessoal que está definindo qual é a reforma. Mas, meu amigo, eu vou dizer para você uma coisa, nós estamos chegando aqui ao final da Prosa com Bertaglia, uma prosa tão gostosa, um bate-papo muito bom aqui, falando sobre a reforma tributária. Tenho certeza que você trouxe aqui alguns elementos, ingredientes importantes para as pessoas que nos acompanham, para entender um pouco melhor. A gente sabe que não é fácil entender, é muito complexo. Ronaldo, um abração para você, meu amigo. Obrigado, viu, Paulo? Um abraço. A minha mensagem final que eu queria deixar é, olha, acompanhem essa reforma, embora o assunto seja pesado, né? Vamos acompanhar, vamos entender o que está acontecendo, porque a gente está falando do futuro de gerações aqui no Brasil, é um assunto bem relevante mesmo. Bacana. Obrigado pela oportunidade, viu, Paulo? Foi demais. Excelente mensagem, Ronaldo. Nós vamos seguir falando. Um grande abraço para você. Né? Abraço, obrigado. E ao infinito e além. E além, e vamos que vamos. Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.